noite, boa tarde, boa noite. Você que está em casa, entrando nesse momento na live do Viva. Esse é o programa Viva, um lugar que você pode chamar de seu. E nesse momento nós estamos iniciando o nosso culto. Chama os amigos, chama a família, manda aquele aviãozinho para que todos possam assistir. E já vamos começar cantando. A gente nesse momento vai louvar o nome do nosso Deus cantando a música Descansarei. Você pode cantar daí também, de casa, bem alto. Vamos louvar e agradecer o nome desse Deus maravilhoso. Nossa alma está segura em Deus. Amém, aleluia, glória a Deus, seja muito bem-vindo, uma boa noite, espero que a graça e a paz de Deus estejam com você e sua família.
Bem-vindo ao Viva, uma experiência real com Deus. Melker começou dizendo assim, um lugar para você chamar de seu. É verdade, mesmo que seja aí pelo modo virtual, tá bom? E logo presencial também, porque se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos recomeçando os nossos encontros aqui com o Viva. Aguarde mais informações lá no Instagram, nos grupos, nas redes sociais e etc. E tem mais um recadinho também sobre o nosso encontro virtual, mas agora na terça-feira, que é o Chá com Bíblia. Próxima terça é o último encontro dessa temporada do Chá com Bíblia. Dia 8 de setembro, então, nós começamos a nova temporada. Então, aquelas pessoas que fizeram contato conosco, dizendo, olha, eu gostaria de participar, mas já faltavam, assim, 5 semanas para terminar, 3 semanas para terminar, seus nomes estão conosco, nós estamos fazendo contato, e se Deus quiser, dia 8 estaremos juntos. Combinado? Então, tá bom. Olha, hoje nós vamos concluir uma série. Nós estamos falando sobre a série que nós estamos estudando, Os Céus Dominam. Estamos falando sobre uma história de como Deus transforma vidas. Na próxima semana nós vamos começar aqui, presencialmente, uma nova série. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo. Dá tempo ainda de você mandar o recado para os seus contatos, dizendo para eles participarem, dar o seu like também. Deus te abençoe. Vamos adorar agora. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. A natureza, ela testifica sobre o nome de Deus. Ela testifica sobre o nome do Senhor. Ela o adora espontaneamente. Não só a natureza, a fauna, a flora, os animais, o nascer do sol, o pôr do sol. Em tudo vemos o nome do nosso Deus. Nós, seres humanos, temos a escolha de ou o adorarmos ou não. De o adorarmos ou não. Que a nossa escolha diária, que a nossa escolha a todo momento seja de adorar o nome do Senhor. Nós somos criaturas dele, fomos feitos por ele. Somos a imagem e semelhança dele. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos em fazer, precisa ser em prol desse ser, o dono do universo, o nosso Deus. Que nós nos prostremos, que nós o adoremos em espírito e em verdade. É sobre isso que essa música que a gente vai cantar fala agora. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Vamos cantar juntos? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive,
criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Cante em sua casa. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E todo joelho dobrará. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Por isso louve. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Amém. Você já conseguiu sentir paz, mesmo em meio à maior das tempestades, mesmo em meio à maior das tribulações da sua vida? Eu sei que nós não temos vivido dias fáceis, nossos dias estão bem complicados, estamos passando por situações bem difíceis de uma maneira geral. Não estou falando nem de uma questão de pandemia ou coisa desse tipo, mas de uma maneira geral a nossa vida tem sido muito corrida, muito atribulada, e diversas vezes nós de fato nos sentimos muito sobrecarregados, muito pesados. É muito fácil a gente murmurar, a gente reclamar e a gente dizer: gente, eu não estou aguentando mais essa vida. Mas eu quero dizer para você, com a experiência de quem tem vivenciado aquilo que só Deus pode fazer na vida de alguém, a gente de fato pode vivenciar a mais perfeita paz, mesmo na maior das tormentas. Nós cantamos isso daqui na primeira canção que a gente cantou, falou justamente sobre isso, né? Foi a primeira música que nós cantamos. Nós pedimos a Deus, né, que nos fizesse nos descansar, porque Ele está no controle de tudo, e Ele tem o domínio de tudo, Ele comanda mesmo a mais forte das tempestades. E eu queria, nesse momento em que nós vamos nos preparar para falar com Deus, eu queria compartilhar com vocês uma passagem muito especial do apóstolo Paulo. E essa é uma passagem que tem me trazido muito conforto, muita paz e muita segurança, mesmo nesses dias sombrios que temos enfrentado. Esses meus últimos meses não foram fáceis. Eu tenho certeza que talvez para alguns de vocês também não foi.
Mas eu queria compartilhar aqui com vocês o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 8 e 9. Em todas as coisas nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Percebam que em cada frase dessa, ele coloca alguma coisa muito séria, muito triste, muito pesarosa, mas em seguida ele vem com a conjunção adversativa e coloca: porém, nós somos atribulados, porém não somos angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Só Deus que pode nos trazer a paz nesses momentos de tormenta, nesses momentos de dificuldade. É Ele que tem me trazido a paz, é Ele que tem me trazido conforto e tem me feito encarar as coisas com esperança, mesmo quando eu achava que de repente nada mais fazia sentido, mesmo que eu achasse que tudo de repente estava perdido. Então, a minha proposta agora, nesse momento de oração, é que nós peçamos a Deus justamente para que Ele continue acrescentando esses poréns na nossa vida. Mesmo se tudo estiver sombrio, mesmo se tudo estiver triste, confie que Deus vai nos dar os poréns e vai nos fazer atravessar esses momentos difíceis até que chegue aquele grande dia em que vamos nos encontrar com Ele e poderemos ser felizes para sempre. Vamos orar confiados nisso e pedindo isso a Ele? Vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, nós sabemos que os nossos dias não têm sido fáceis. Porém, nós confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que muitas vezes nós nos sentimos angustiados, nós achamos que estamos num beco sem saída, mas sabemos que o Senhor tem a saída para todas as coisas. Se talvez não conseguirmos nos livrar dos problemas aqui nessa vida, que o Senhor pelo menos nos dê a paz e a serenidade para encarar todas essas coisas, sabendo que nós teremos um final feliz ao teu lado. Confiamos na tua guia, Senhor, confiamos na tua direção. E é por isso que neste momento nós suplicamos que a tua paz invada os nossos corações, invada os corações de cada um desses nossos queridos que nos acompanham em casa, onde quer que estejam. E que o Senhor possa nos dar sempre essa certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Dá-nos paz, Senhor. É isso que nós te pedimos, porque confiamos em Jesus e continuaremos louvando o teu nome. Tudo que eu mais quero é ouvir tua voz. Tudo que eu mais quero é sentir tua mão. Mostrando onde ir, tirando meu temor, me livrando do pecado e da dor. Ó Senhor, quero te ver. Tudo que eu mais quero
mostrando onde ir, tirando meu temor e livrando do pecado e da dor, ó Senhor, ó Senhor, meu Senhor. Quero te ver. Amém. Fazer a oração. Pai Todo-Poderoso, nós queremos agora ouvir a Tua voz, já que nós usamos a nossa mais cedo para cantar, para louvar. Esses louvores, Senhor, que sejam como chaves para abrir essa porta de acesso ao Senhor, para que agora, neste momento, depois de falarmos com os louvores, possamos nós agora ouvirmos a Tua voz. Que o Espírito Santo nos conduza por Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a Bíblia agora, mas antes eu só quero lembrar a você que este é o último capítulo desta série. Nós vamos estudar o capítulo 4 de Daniel. Começamos no capítulo 1. Do capítulo 1 até o capítulo 4 nós temos a história de um rei. Nem Daniel aparece nos 4 primeiros capítulos do seu livro, mas o rei Nabucodonosor sim, o rei caldeu. E o rei, ele aparece ali como alvo de uma ação divina. Mesmo com episódios como, por exemplo, do capítulo 3, quando os jovens eles foram jogados em um forno, e parece que a vítima ali eram aqueles jovens, e de fato eles sofreram as consequências da fidelidade. No entanto, o rei foi alcançado por aquela situação toda, e a gente percebe tanto no capítulo 1, quando Deus o traz para o seu plano, no capítulo 2, quando Deus revela seus planos para ele, no capítulo 3, quando Deus se revela pessoalmente para ele ali dentro do forno, e agora no capítulo 4. Nabucodonosor é o alvo de Deus nesse cenário aí, alguns deles que ele mesmo provoca, que o próprio rei, porque foi o rei que provocou a adoração no capítulo 3, foi o rei que provocou também os episódios do capítulo 4, mas enfim, nós vamos abrir a Bíblia para tratar sobre esse assunto. Só que antes eu quero te lembrar que terminando agora esta série, hoje, começamos no próximo sábado uma nova série de estudos da Bíblia, só que você vai poder acompanhar virtualmente aí onde você está, pelo Instagram, mas você vai poder acompanhar aqui também presencialmente. Então fique atento nas redes sociais, porque você vai receber a informação de onde você se inscreve para participar e tudo mais, tá bom? Eu sou pai há 9 anos, bastante tempo, na verdade. Pois é, eu fico imaginando aqueles que já têm seus filhos adolescentes aí com 15 anos, 16 anos, enfim. O que eu tenho percebido durante esses 9 anos, já disse algumas vezes isso aqui presencialmente, talvez nesse período virtual já tenha dito algumas vezes também, e eu gosto sempre de relembrar que o que eu tenho aprendido com o meu filho, não só eu ensino a ele como pai, nesse processo todo de educar, mas eu tenho aprendido muito com ele também, tanto a ser uma pessoa melhor, quanto também Rafael, meu filho, Rafinha me ensina algumas coisas interessantes sobre a minha relação com Deus, que eu acho que se não fosse pai eu não entenderia. Não estou dizendo que a única forma de você ter a sua relação com Deus é através da paternidade, maternidade, não. No entanto, eu creio que algumas lições ficam mais claras quando nós estamos tanto na relação
de filho com o pai, né? Você com seu pai, como também você com o seu filho. E com o meu filho eu tenho aprendido algumas coisas sobre Deus que eu acho que eu não aprenderia só pensando em minha relação com o meu pai. Essa relação de cuidado, por exemplo. E eu fiquei pensando durante esta semana, quando estava estudando, pensando e orando a respeito desse nosso encontro hoje, até que ponto você iria no seu cuidado com seu filho? Até que ponto você iria para ensinar uma lição de vida ao seu filho, uma lição fundamental que fosse extremamente importante para as decisões que ele vai tomar na sua vida? Até que ponto, o que você faria por seu filho? Algumas pessoas diriam assim, não, eu faria qualquer coisa pelo meu filho. E quando nós dizemos isso, o que está em mente é aquela questão do sacrifício, não é? Não, eu daria minha vida pelo meu filho e etc. Mas pense agora por uma outra perspectiva, a de fazer alguma coisa, de fazer tudo pelo seu filho, você que é pai, mãe, no sentido de tudo o necessário. Porque na história de hoje, eu vejo um pouco disso acontecendo. Eu vejo um Deus que é pai, cuidando do rei caldeu, que era seu filho, como nós também somos seus filhos. E Deus faz realmente todo o possível para que seu filho, o rei caldeu, entenda algumas coisas que são fundamentais em sua vida. E assim como eu faço isso com meu filho de 9 anos, Deus ele fez também com seu filho, que naquela época devia ter o quê? Talvez uns 50 anos, 40 e poucos anos, 60, quem sabe, por aí. Vamos ao texto? Veja só o que está escrito aqui. Daniel capítulo 4, versos 1 a 5. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Assim começa a história, do capítulo 4, e você vai ter a oportunidade de ler em casa todo o capítulo 4, para ter uma compreensão assim bem mais ampla do que trata ali nesse texto. Mas nós vamos tirar algumas lições desses primeiros versículos e de mais alguns também. Preste atenção no início do texto. Eu vou reler, está escrito assim: o rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações. Curioso isso aqui, não é? Bom, quem escreveu o livro de Daniel foi Daniel. No entanto, o capítulo 4 não foi escrito por Daniel, foi escrito pelo rei caldeu. E o que é interessante nisso aqui é que nós temos no capítulo 4 um texto que foi escrito, todo o capítulo 4, um texto que foi escrito por alguém que não tinha a compreensão de quem era Deus da forma que o profeta Daniel tinha. Ele, evidentemente, não disse assim, olha, Daniel, inclua isso aqui no seu texto. Não, ele escreveu, e fica claro aqui, uma carta aberta. Ele escreveu um depoimento do que tinha acontecido na sua vida. Esse depoimento que ele escreveu aqui, provavelmente naquilo que se chama hoje, né, de escrita cuneiforme, porque era feita com uma peça em forma de cunha e deixavam uma marca em tabletes de barro, provavelmente esse depoimento foi escrito em algo assim e ficou arquivado no arquivo de documentos do rei. E Daniel tinha acesso a esses documentos, e esses documentos também circularam, porque ele escreveu a todas as nações e a todas as línguas e etc. O que aconteceu com o rei foi tão impressionante que Deus, que inspirou o profeta Daniel, colocou no coração de Daniel que ele deveria traduzir, provavelmente, porque o livro de Daniel, nessa parte, está escrito em aramaico, provavelmente o que o rei escreveu foi
talvez em aramaico, ou quem sabe na língua cuneiforme. Então ele traduziu isso, colocou aqui no seu livro, porque Daniel sabia que aquele texto que o rei escreveu era tão importante para o fortalecimento da fé das pessoas, de nossa fé hoje, da fé dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus compatriotas na época, quanto às coisas que ele mesmo tinha escrito. Então, Daniel sabia que aquele capítulo 4 era tão importante e impactante na vida de outras pessoas, como o capítulo 5, o capítulo 6, ou o capítulo 3, ou qualquer outro do livro. E o que ele fez ali foi colocar à disposição de todos nós um depoimento fantástico de como Deus transforma vidas. E nesse capítulo 4, nós compreendemos como o rei descobriu que os céus dominam. Ora, a primeira lição que nós podemos tirar aqui desse texto, desses primeiros versículos, é uma lição muito curiosa, porque Deus, ele trabalhou com Nabucodonosor, com o rei caldeu, para que ele compreendesse que precisava fazer algumas mudanças. Quando ele compreende isso, agora ele se torna um proclamador dessa mensagem. Então, a primeira lição, que eu acho que é uma lição importante para nós pensarmos hoje, é a lição de que a história de alguém que teve a vida transformada é assim. Ela primeiro é alvo da ação de Deus, mas depois ela se torna meio pelo qual Deus chega a outras pessoas também. Veja só, nós estamos aqui conversando sobre a história do depoimento da vida, de um episódio da vida do rei caldeu. Isso aconteceu com ele está dizendo como a vida dele mudou, e agora nós estamos usando esse relato dele para fortalecer a nossa fé, a nossa vida espiritual. Então, ele antes era alvo, agora ele é meio para que outras pessoas conheçam também. Olha, eu tenho que pedir a Deus e peço que você faça essa oração também na sua vida. Quando o Evangelho brilha em nossa vida, quando nós descobrimos aquilo que Deus está fazendo em nossa vida, o que Cristo está fazendo em nossa vida, nós não devemos guardar essa mensagem apenas para nós, mas a partir deste momento nós nos tornamos um meio, um caminho, para que Deus tenha acesso à vida de outras pessoas e para que a vida de outras pessoas seja transformada também. Aí então, tem o sonho do rei. E no sonho, você vai poder ler em casa, eu vou apenas citar aqui brevemente como aconteceu. O rei lhe sonhou que havia uma árvore muito grande, os animais ali debaixo da árvore, tudo aquilo acontecendo. E daí então, o rei, neste sonho que teve, ele viu que alguém veio do céu e cortou a árvore, deixou a árvore presa. Daí então, ele chamou os seus cientistas da época, que não conseguiram interpretar o sonho, até que ele chegou a Daniel e disse: Daniel, só você pode me ajudar agora. E Daniel interpretou o sonho para ele. Tem algo interessante que acontece aqui nessa sequência de eventos, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, que eu gostaria de compartilhar com você. São alguns números, então fique atento. Os números costumam confundir a gente, não é? Mas preste atenção só nessa trajetória. No ano 605 a.C., foi quando o rei caldeu invadiu a cidade de Jerusalém. É o capítulo 1 de Daniel. Daí então, no ano 603 a.C., portanto 2 anos depois, é quando acontece o episódio do capítulo 2, quando o rei ele tem o sonho. Aí no capítulo 3... Naquele episódio em que os jovens são lançados em um forno e que o rei ele tem uma visão de Deus dentro ali do forno, ele tem uma visão divina ali, isso aconteceu 10 anos depois, no ano 594. Só que o capítulo 4, ele acontece no ano 569, portanto, 25 anos depois da visão que ele teve, e 35 anos depois do capítulo 1. Você percebeu isso aqui? Bom,
No início dessa série, há 4 semanas, eu disse que nós íamos estudar a respeito da história, de uma história de como Deus transforma vidas. É a história do rei caldeu. Uma história de como Deus transforma vidas. Até que ele compreendesse que os céus dominam. Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu ao longo de 35 anos. É muito tempo, não é verdade? Bem, eu concordo. Eu gostaria que as coisas acontecessem mais rápido. Eu gostaria que algumas respostas viessem de maneira mais rápida para mim. Eu gostaria que, quando eu orasse por alguém, as coisas acontecessem na vida daquelas pessoas mais rápido também. No entanto, foram 35 anos entre Deus trazer Nabucodonosor para parte do seu plano e o rei, então, ter a percepção de que os céus dominam. Olha só, tudo isso para deixar claro ao rei que os céus dominam, que é Deus quem governa. Essa expressão, os céus dominam, aparece 6 vezes no capítulo 4. A primeira vez que ela aparece, no capítulo 4, no verso 3, é o próprio rei quem está dizendo. Ele diz, nós lemos no início, o rei diz assim, olha, eu escrevi isso para que você entenda que Deus domina de geração em geração. Depois vem o capítulo 4, verso 17. Aí então, a fim de que conheçam os vivos que o Altíssimo tem o domínio. Quem disse isso aqui foi o anjo, na visão, no sonho que o rei teve. Ele disse, esse sonho que você está tendo, isso vai acontecer para que as pessoas compreendam. Olha só que lição interessante, aquilo que foi a experiência na vida do rei caldeu serve para o meu enriquecimento espiritual também. Então, aquilo que aconteceu com ele é uma lição que serve para nós também hoje. A 4ª vez acontece na interpretação, no versículo 22. O profeta reconhece que naquele sonho Deus queria mostrar ao rei caldeu que os céus dominam. A 5ª e a 6ª vez, versículos 25 e versículo 32, lá está escrito na interpretação que o rei passaria por aquilo até que ele compreendesse que os céus dominam. Aí vem uma outra lição importante, e aqui nós finalizamos. Nós passamos algumas situações para compreender melhor quem é Deus. Veja, eu não estou dizendo, e eu sempre gosto de esclarecer isso, que Deus provoca as coisas ruins na sua vida. Mas nós passamos por algumas situações, porque passando por essas situações, nós compreendemos melhor quem é Deus. Eu vejo nessa situação toda um ato de graça e misericórdia do Senhor. Durante 35 anos, o rei caldeu foi alvo de Deus, para que ele compreendesse que existe um rei acima dele que domina todas as coisas. Durante 35 anos, eu tenho certeza que o rei foi alvo das orações de Daniel, que era assessor dele. Está escrito em Daniel, no capítulo 4, no verso 34, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. O seu domínio é um domínio eterno. Agora aqui o rei compreendeu. Segundo os documentos lá da Babilônia, o rei viveu mais ou menos 100 anos. Digamos que isso deve ter acontecido, talvez, quando ele tivesse uns 50 e poucos anos. De sua vida para viver a compreensão de que os céus dominam. Tem uma música muito interessante que você vai ouvir agora, é uma música muito bonita, ela vai servir como que uma recapitulação do que você acabou de ouvir. Eu só gostaria que enquanto você estivesse ouvindo, pensasse no seguinte: as coisas acontecem em nossa vida para nós de que há um Deus no céu que domina todas as coisas. Nós vimos uma história de como Deus transforma vidas. Eu espero que nessa história você tenha encontrado alguma coisa que identifique a sua própria vida e a necessidade de sua própria transformação com Deus. Que o Senhor te abençoe.
bem capaz de cessar em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência, é improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Como entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro, sabe os lugares que vou percorrer, move montanhas por mim em segredo, tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus, tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Durante 4 semanas nós estudamos uma história de como uma vida transformada. Nós vimos que os céus dominam. Eu espero que tenha lhe feito bem ouvir isso, que para a sua vida espiritual tenha lhe fortalecido. E lembre-se, Deus é Deus e os céus dominam. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Rei passou por essa experiência há milhares de anos. Ele escreveu isso e pela inspiração essa mensagem chegou até nós, para que nós hoje também compreendêssemos que os céus dominam. Obrigado, Senhor, porque temos esta convicção, que de fato seja assim, no coração de todos aqueles que estão acompanhando agora essa transmissão, nós que estamos aqui, a convicção de que há um Deus no céu, que olha por nós e que está no controle de nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Acabou, que pena. Gente, essa foi mais uma live do programa Viva e nós te convidamos para estar conosco na próxima, mesmo horário, às 18 horas.
A sua presença na live é muito importante. E mais importante ainda é quando você compartilha essa notícia, compartilha esse programa. Você pode, uns 15 minutos antes, estar compartilhando ali através do aviãozinho, para que outras pessoas assistam também. Tá? E nós estamos morrendo de saudade de todos vocês, para estar aqui de forma presencial conosco, mas mesmo virtualmente nós sentimos a mesma presença, a mesma energia, para que e estamos fazendo o melhor, para que você sinta o poder de Deus aí através da tela do celular, tá certo? E vamos louvar, vamos fazer o que a gente mais gosta de fazer aqui no Espaço Novo Tempo. Vamos cantar nesse momento, Abre Meus Olhos. Amém. Amém.